Bom, a gente sempre começa, o tema é sempre o mesmo, não o tema, né? Mas a forma de iniciar as lives é sempre a mesma, que é sempre conceituando, né? A gente gosta de contextualizar, a gente gosta de conceituar, para aqueles que ainda não se interam ou não tá por dentro do assunto, saber do que a gente vai falar, do que a gente está falando, né? Então, quando se fala em Lean, quando se fala em Six Sigma, tem gente que deve achar que é uma coisa só, Lean Six Sigma, né? Porque sempre vê essas expressões juntas e tal. Então, Eduardo, a gente podia começar conceituando, deixando muito claro para o pessoal o que é o Lean e o que é o Six, ou 6, né? 6 Sigma, Six Sigma, tanto faz. O que é o Lean e o que é o Six Sigma. Vamos lá, manda aí. Vamos lá, então, né? Então, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Acho que essa pergunta é muito verdadeira. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu também estava trabalhando numa empresa e eu achava que era uma coisa só também. Isso aí que você falou é verdade. Muita gente acha que é uma coisa só. E na verdade não é, né? Então, quando a gente está falando de Lean, a gente está falando aí mais do que ferramentas, que na verdade as pessoas falam, não, ferramenta Lean, ferramenta Lean. Na verdade, o Lean ele é uma filosofia de gestão, né? Então, ele envolve toda uma forma da alta direção pensar, ele envolve muito a questão do respeito pelas pessoas, ele envolve várias questões relacionadas a como ver desperdício, mas principalmente ele pensa muito no envolvimento das pessoas da operação. Né? Então, todo mundo que já viu alguma coisa de Lean, de enxuto, já vai falar a questão do Gemba, né? De ir ao Gemba, que é para ver onde a coisa acontece, seja em linha de produção, seja na rua, seja no seu escritório, cada um tem o seu Gemba lá, desde o cara que vende pipoca, né? Ali é o Gemba dele, onde ele vende a pipoquinha dele. Então, eu acho que é muito legal do Lean que ele traz uma questão de que o Lean é para todos e ele depende de todo, que é o mais importante. E aí ele fala muito sobre redução de desperdício, né? Então, o Lean, na verdade, ele foi um termo cunhado pelo James Womack, né? Que era um professor, um estudioso do MIT, numa visita lá à Toyota. Acho que eles ficaram, não vou lembrar números, mas acho que foram uns 4 anos fazendo estudos, né, sobre métodos de produção. E aí eles concluíram que a Toyota tinha um sistema enxuto de produção. E aí era um sistema Lean, né, e aí surgiu o Lean. Mas o Lean, na verdade, ele é uma nomenclatura do sistema Toyota de produção. Começou lá com o Taiichi Ohno, que falava sobre desperdício, postos de trabalho, sobre os 14 pontos da Toyota. Então, tem uma história muito grande, e entra até o que a gente estava conversando, né, sobre Lean ser uma coisa muito grande, na verdade. A gente tem muita literatura não foi traduzida para o português, infelizmente, mas já tem bastante livro legal. Uma das principais editoras que publicam os livros sobre Lean é a Bookman, então tem uma coisa, você digita Toyota lá, tem uma porrada de coisa. Então a gente está falando de Lean, a gente está falando de redução de desperdício, e aí tem algumas coisas que eles já ensinam, 7 tipos de desperdícios, tem algumas ferramentas que foram trabalhadas lá, então tem a questão da troca rápida de peça, né, que é o SMED, tem a questão da gente fazer também diagrama de espaguete, a gente usa muito para ver movimentação de pessoas. Então, isso aí é Lean, é reduzir desperdício do nosso dia a dia. Ele tem mais esse enfoque. Quando a gente está falando de Seis Sigma, a gente está falando de um método que surgiu lá na Motorola, né, e acabou se popularizando na GE com o Jack Welch, que bancou um programa grande de formação em Seis Sigma, e foi tendo retornos financeiros muito altos. Eu não vou lembrar dos números, mas eu lembro que eram números bem astronômicos, aí se eram milhões ou bilhões, e estava tendo um retorno muito bom. E aí eles entenderam que era um negócio que dava certo. E o que era, na verdade, o Seis Sigma, né? O Seis Sigma é o PDCA V2. Na verdade, a gente tem um ciclo, né, que é o ciclo DMAIC, que é definir, mensurar, analisar, melhorar e controlar. Ia ter um método estruturado para análise de problema. A gente tem o MASP, a gente tem o 8D. Quando o Hideki fala é tudo mais ou menos a mesma coisa, tem gente que não gosta, mas eu acho que é tudo mais ou menos a mesma coisa, desde que você saiba como fazer, né? Mas todos eles são métodos para análise e solução de problema. Toda empresa tem problema, graças a Deus. Profissionais de processos de melhoria contínua abençoam isso todos os dias, Verdade. senão nós não teríamos emprego. Não é? É isso. E aí a gente precisa justamente ter uma forma de resolver problemas, senão vira apagador de incêndio. Uhum. Então vem muito aquela questão de análise de causa raiz. E o Seis Sigma auxilia muito nisso. Então quando a companhia tem um problema e que já se tentaram aquelas soluções mais óbvias, né, e não se atingiu o resultado esperado, ou às vezes não atingiu o resultado nenhum, também acontece muitas vezes, às vezes você precisa de uma coisa mais robusta. Então você precisa estruturar, definir uma meta, mensurar. Então o Seis Sigma ele tem uma cultura muito forte de dados, de análise estatística, e aí é o que
já disse, apavora muitas pessoas, né? De nossa, vai ter estatística, Eduardo, eu sou péssimo em matemática. Não são só vocês, tá? Também sou péssimo em matemática, mas estatística não é matemática. Eles são primos, mas não são irmãos. E tem muito software estatístico para ajudar a gente nessa missão, graças a Deus. Graças a Deus. Tá bom. Então, a gente acaba fazendo análise estatística para saber se aquela média que mudou realmente mudou ou não. Né? Às vezes parece que mudou, mas não é estatisticamente significante. A gente consegue ver algumas coisas com regressão, correlação. Então, a gente acaba utilizando métodos estatísticos para evidenciar se os dados que a gente está analisando, se eles são realmente diferentes ou não. Muitas vezes eles parecem diferentes, mas não são. A partir daí, a gente faz uma questão de correlação de causa e efeito, e o Seis Sigma ele é muito baseado, né, de X para Y. Então, eu tenho um Y que ele é derivado de um X, então essa questão de causa e efeito. E aí a gente vai estruturando, com base nos X's que a gente for encontrando, fazendo os planos de ação, fazendo a melhoria, desenvolvendo os projetos, desenvolvendo as pessoas dos times nesse processo, capacitando as pessoas, e aí a gente vai implementando. Quando a gente fala de Lean Six Sigma, na verdade é porque, dependendo do projeto que você encontra, você consegue ter ganhos com o Lean. Então, às vezes tem um desperdício muito claro, que é uma atividade que não tem valor agregado nenhum. Você já vai lá, corta ela, pronto. Já tem uma economia aí, uma melhora de tempo do processo. E aí no Six Sigma, às vezes você vai ter outros problemas daquele processo que você vai ter que parar, fazer uma medição mais aprofundada, fazer uma análise estatística, olhar base de dados grandes. Então, por isso que acaba sendo Lean Six Sigma. Dependendo do projeto que você tem, às vezes o projeto tem característica muito de Lean, um pouco de Six Sigma, às vezes meio a meio. E aí, às vezes, você vai usar a filosofia e a mentalidade proposta por um ou pelo outro. Mas, no fim, tudo ajuda para resolver o problema.